Olá jovem, tudo bom com você? Bem, hoje a gente vai dar o fim ao nosso teórico 1, certo? Para quem não tá ou se perdeu aí nesse mundo louco que nós vivemos, o nosso teórico 1 engloba esses temas clássicos que caem no vestibular, certo? Então a gente começou com antiguidades, depois a gente foi para a Idade Média, Idade Moderna, a gente falou de Renascimento, Iluminismo, Absolutismo, Revoluções inglesas, francesas e assim por diante. Hoje vamos findar isso com as teorias sociais, certo? As teorias sociais são diversos postulados que vão ser formados na sociedade europeia para pensar este novo mundo que estava sendo criado. Então, só para a gente entender, né, são teorias que visavam a relação existente entre o trabalhador e as suas condições. Assim, são teorias que contrapõem a teoria liberal existente. Então, as teorias sociais, elas só são possíveis de existir a partir do momento que existe a lógica de trabalho, né? O trabalho ele se torna hegemônico, ele se torna um produto político no século XIX. Então, só quando o trabalho ele se estabelece e quando há essa exploração do trabalho é que essas teorias sociais vão ganhar forma e vão ganhar um contraponto, né? Vão ser contraponto com as teorias liberais, né? As teorias do Estado mínimo, as teorias econômicas do Adam Smith, do David Ricardo e do Thomas Malthus. Então, as teorias sociais, elas surgem exatamente nesse bojo industrial. Então, as teorias sociais são nada mais, nada menos do que a sociologia, né? A sociologia, que é esse estudo das relações do homem em sociedade e dele próprio, é o que vão formar essa classe existente, essa formação desse novo pensamento, beleza? Então, só para a gente ter aqui como recapitulando, né? As doutrinas liberais, né? Que tem como cabeça-chave o Adam Smith, pregavam direitos individuais do indivíduo, então totalmente fundado no iluminismo, uma liberdade de comércio de propriedade, então, ou seja, o indivíduo ele tem que ter, dentro dessa individualidade, poderes de escolha, principalmente na ideia de comércio. Leis naturais, oferta e procura dentro do Estado, então você tem que promover um livre diálogo do comércio. Então, se eu produzo, você compra, se eu produzo, você compra e assim por diante. E o Estado mínimo, né? Então, aqueles pontos-chave, para quem não assistiu, assista a aula de liberalismo e iluminismo, para você aqui ter esse ponto. Então, para você assistir essa aula, assista aquela aula, tá? Beleza? É isso. Então, vamos para a aula de hoje, né? Essas relações, essas doutrinas sociais, elas vão estar pautadas dentro do socialismo, que é o tópico científico, o anarquismo, as doutrinas sociais da igreja e os pensamentos sociológicos do Durkheim e do Max Weber e do Augusto Comte, beleza? O primeiro deles é o socialismo utópico, e como o próprio nome diz, ele é uma utopia, né? Defesa de uma igualdade, vamos dizer assim, pautada num diálogo. Então, esse socialismo utópico, ele tem uma grande crítica à propriedade. Então, ele é contra essa ideia liberal de que o homem ou o cidadão, ele precisa ter uma grande propriedade para ter a sua própria liberdade. Então, é contra esse Estado mínimo, né? Que é exatamente a defesa da pequena propriedade, que é o quê? Uma divisão mais igualitária, uma divisão mais próxima da realidade de todos. Então, eu tenho um pedaço de terra, você tem um pedaço de terra, outra pessoa tem um pedaço de terra. E não só uma pessoa tendo todo um lote ou uma lógica existente, né, de propriedade. E isso, na visão do socialismo utópico, atrapalha o desenvolvimento social, porque é muito melhor você ter vários tendo propriedade do que tendo um, e essas pessoas tendo que trabalhar para este outro. Então, eles pregam assim um acordo de classes. Então, a classe econômica, né, essa classe detentora dos poderes, tem que ter diálogo com essa classe trabalhadora e vice-versa. Então, a gente pode
ter em mente que o socialismo utópico, né, ele é um socialismo uma visão de sociedade muito mais social-democrata. Então eles veem na democracia ou veem nesse diálogo uma forma de estabelecer acordos. Só que o socialismo utópico ele vai ser duramente criticado exatamente por ele não ser reativo. Ele é muito passivo em relação a tudo que ocorre em sociedade. Os principais pensadores do socialismo utópico são Saint-Simon, que é a defesa da pobreza e da desigualdade, e a defesa que a empresa produz, porém com responsabilidade social. O Saint-Simon ele vai ser o grande pensador do socialismo utópico. O socialismo utópico ele inicia lá no governo napoleônico, nas guerras napoleônicas, e ele vai até 1848 com a promulgação do Manifesto Comunista do Marx e do Engels. O Saint-Simon, ao defender contra a pobreza e a desigualdade, é o básico, né? Todo mundo tinha que defender isso. Só que a grande crítica dele é que a empresa ela tem que ter uma produção e essa produção ela tem que estar totalmente adequada aos interesses de sociedade. Elas não podem simplesmente produzir para ter um grande excedente ou criar nichos, conglomerados e assim por diante. Pensando da mesma forma do Saint-Simon, tem o Charles Fourier, que é a defesa de associações para a defesa dos trabalhadores cooperativas. Então, o Charles Fourier, essa ideia do Fourier é totalmente atrelada àquela ideia do ludismo, aquela ideia de que os trabalhadores têm que criar diálogos entre eles próprios para que assim exista possibilidades de eles terem autonomia. Nada mais nada menos, o Fourier defendia uma ideia de sindicatos, de cooperativas e assim por diante, que de certa forma vão existir. Só que o Fourier, a defesa da liberdade da mulher e sexual também estava presente. Então ele acreditava que o prazer o trabalho, ele tem que estar dentro de um prazer. Você não tem que trabalhar simplesmente para trabalhar e ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar e esse trabalho tem que estimular essa pessoa a ele, vamos dizer assim, ter prazer próprio. O Robert Owen, ele é o oposto destes três, tá? Desses dois. O Owen, ele não era um pensador, ele era um proprietário, ele era um industrial, só que ele acreditava que a produção na sua indústria, na sua empresa, tinha que garantir, tinha que andar lado a lado com um desenvolvimento dos seus trabalhadores. Então, para o Robert Owen, ele dentro das indústrias dele, propôs a redução do tempo de trabalho. Então, não faz sentido todo mundo trabalhar 16 horas, então tem que ter um trabalho controlado, um trabalho que não seja longo para que não haja um desgaste. Ele defendia um direito à escola para os funcionários, principalmente para os filhos dos funcionários. Então no Robert Owen a criança não trabalha, a criança tem que estar estudando para assim conseguir ter um entendimento da sociedade. E também as construções de classes, ou seja, a ideia classes não, tá, gente, é casas. A ideia do Robert Owen era a ideia de que o funcionário ele tem que estar mais perto da indústria, ele tem que estar num ambiente saudável. Então ele propôs construções de casas e o aumento de salários, né? Ele percebia que não faz sentido você dar um salário irrisório para uma família gigante ou para simplesmente uma esmola para a pessoa estar ali na sua produção. Então o socialismo utópico, em tese, ele é maravilhoso, mas como o grande nome diz, né, ele é uma utopia de uma sociedade que não faz sentido, né, uma sociedade que não tem lógica. Diferente do outro socialismo, que é exatamente o socialismo científico, certo? O socialismo científico, ele vai ser defendido principalmente pelo Marx e pelo Engels, e ele vai ter o seu ponto de start, o seu ponto de partida como Manifesto Comunista em 1848. O Manifesto do Partido Comunista, ele vai acender, vai ser uma fagulha em todos os movimentos sociais que a gente viu na aula passada, o ano de 1848, principalmente na França, ok? Então quais são os apontamentos principais que a gente tem que ter dentro do socialismo científico, né? Por que ele é científico, né? Porque ele está totalmente baseado exatamente nesse pensamento mais organizado do movimento.
O socialismo científico, ele acreditava que as ideias do socialismo utópico eram válidas, né? À toa que toda a base do socialismo utópico está presente no socialismo científico. Só que o socialismo científico acreditava que as relações existentes em sociedade, elas tinham que partir para um enfrentamento. Então o trabalhador não poderia ficar simplesmente omisso nas relações existentes. Então os 3 pontos dentro do socialismo científico vão estar ancorados no materialismo histórico, na produção e reprodução e na estrutura e reprodução, ok? O materialismo histórico, ele é nada mais nada menos que as relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem seus meios de vida e que formam as bases de todas as suas relações. O materialismo histórico é nada mais nada menos do que a ideia do Marx e o Engels também seguiu, mas principalmente do Marx, de que ao longo de toda a história da humanidade existe uma troca, ou no caso, uma luta de classes entre as pessoas. Então o materialismo histórico, ele acredita que a gente só consegue entender o tempo histórico a partir dos conflitos. Então toda a sociedade, desde a antiguidade até a contemporânea, né, dele ali no século XIX, passava exatamente por vários conflitos. E esses conflitos são nada mais nada menos do que a relação de uma hierarquia em que alguém está no poder e outra pessoa está servindo ou sendo forçada e assim por diante. Claramente que a ideia do materialismo histórico, ela é totalmente anacrônica, porque o Marx está colocando a ideia de trabalho lá na sociedade antiga, o que não existia. Mas a lógica do Marx não é exatamente do trabalho, mas sim a lógica de exploração. Na visão dele, o homem, os trabalhadores, né, as classes mais abastadas, elas são sempre exploradas por uma classe, vamos dizer assim, mais rica, ou nos poderes, e assim por diante. O que leva a gente a entender a ideia de produção e reprodução, né? As relações que se estabelecem dentro da ideia de trabalho. Então a produção, né, o que eu produzo, é totalmente vamos dizer assim, um balizador do que vai acontecer nessa relação das classes sociais, das lutas de classe. Por quê? A produção é totalmente atrelada à reprodução. Se estão numa lógica de reprodução sistemática das coisas, a produção ela vai ser maior. E a produção ser maior, vamos dizer assim, o meu trabalho ele vai ser muito mais explorado e assim por diante. O que nos leva à estrutura e superestrutura, tá? Aqui está errado. A estrutura é exatamente a ideia de uma consciência dentro do Estado, sociedade, justiça e cultura, ok? A estrutura, ela é a base da sociedade, tá? São os valores que nós carregamos. E isso o Marx vai totalmente atrelar à ideia da indústria. Por quê? A indústria, que é a superestrutura, que é exatamente a existência dos modos de produção, indústria, agricultura, etc., ela interfere nessa estrutura a partir do momento em que ela cria mecanismos de alienação, cria mecanismos de exploração deste trabalho. Então o socialismo científico, ele pauta a ideia dessa relação, né, do trabalhador com os seus meios de produção. Ele associa isso dentro de uma perspectiva histórica. Então por isso que todos os estudos do século XIX, que é quando surge a história, surge a sociologia, esse projeto como disciplina, que vão pautar toda a análise de Revolução Industrial, de Revolução Francesa. É este materialismo histórico, esta visão de sociedade que vai influenciar toda a análise existente da história da humanidade. Então por isso que o socialismo científico ele é importante, porque quando Marx propõe que existe uma luta ou uma espécie de exploração contínua da população, do trabalhador por uma classe dominante, ele está explicando que ao longo de toda a nossa história, esses meios de produção, essas reproduções desses meios, essa estrutura e essa superestrutura está totalmente atrelada em todas as sociedades, independente de época, independente do contexto, ok? Então a estrutura e a superestrutura, não é reprodução, tá? São importantes, porque a estrutura, que é a base, ela é interferida pela essa reprodução, pela essa superestrutura, certo?
A estrutura, ela também interfere nas questões de justiça, porque dependendo do Estado, se for um Estado totalmente superestruturado na lógica industrial, do comércio, seja esse mundo liberal, ele interfere nas condições do trabalhador, né? Se a gente for pensar hoje, né, as diversas reformas que são pintadas como essenciais para a formação, vamos dizer assim, para o funcionamento do Estado, são nada mais nada menos do que visões de uma espécie de pintura de que a economia é maior do que o humano. Na verdade, não, né? O investimento nessa estrutura, nessas bases que compõem o trabalhador são mais essenciais do que exatamente a economia. Ou os dois têm que estar ambos caminhando juntos. Você não pode simplesmente perdoar ações de um lado e, vamos dizer assim, causar transtornos para o outro. Ok? Então essa é a ideia básica do socialismo científico. Okay? A gente chega aqui no básico do Manifesto Comunista de 1848, que é exatamente o quê? Luta de classes e estrutura social. Dentro da lógica marxista, dentro da lógica do partido, né, do Manifesto Comunista, a sociedade, ao longo da história, passa por uma luta de classes, né? Então sempre há, como vou aqui repetir de novo, sempre há, na visão do Marx, uma interferência no trabalhador. Então sempre há uma classe dominante e sempre há uma classe trabalhadora. Ao longo da história isso muda. Por exemplo, se a gente for pensar a sociedade medieval, existe o sistema feudal, que ele é pintado como essencial para o trabalhador, ou para esses camponeses, para essa massa camponesa, mas na verdade essa massa camponesa ela é simplesmente explorada. É explorada sua força de trabalho, é explorado seus meios de produção e assim por diante. Então, a classe social e a estrutura social se estabelece a partir da reprodução. Então, tudo que é produzido e tudo que é reproduzido e as formas como isso são reproduzidos é o que vai gerar exatamente toda a agitação existente nesse mundo, né? Esse mundo contemporâneo crescente. Isso é importante por quê? Né? Porque o principal diálogo da França Revolucionária de 1848 era o quê? Que a classe operária precisava estar dentro das ações políticas. Então não é simplesmente a classe burguesa que tem que estar no poder. Não há sentido existir uma sociedade em que a classe operária não esteja atuante. Isso é muito mais comum na França, né? Tanto é que vai ter a Comuna de Paris mais para frente, que é quando a República Francesa, né, o Império Francês, né, a França em si, vai ser ocupada por um governo, né, durante alguns dias, pautados no comunismo, pautados nessa ideia de luta de classes, nessa ideia do proletariado, do operário no poder, certo? Não vai dar certo, ok? Só para a gente deixar claro. Então a classe social e a estrutura social está operada nesses três pontos. Uma é a classe, então existe a classe dominante e a classe trabalhadora. A opressão, essa classe dominante vai fazer de tudo, vão criar mecanismos, vão criar leis, vão criar pontos de diversas formas possíveis para que essa classe operária seja colocada no seu lugar. Então a ideia da opressão, ela ele é um instrumento, né? É uma violência que é criada por essa classe dominante perante o trabalhador. E outro ponto é a alimentação. É a alimentação de todo esse sistema existente, ou seja, a alimentação de uma lógica dessa classe dominante, ok? O ponto-chave dentro da ideia que vocês têm que ter no vestibular de História é a ideia de mais-valia, que são as medidas de exploração, e as relações de produção, que é a exploração. As relações de produção, ela está atrelada à mais-valia. O que é a mais-valia? Eu produzo uma peça que custa R$1.000, certo? O meu patrão, ele vai possuir o lucro ali de R$900 nessa peça que eu produzo, enquanto R$10 de todo esse lucro vem para mim. Então a lógica do marxismo é o quê? O trabalhador que tem que tomar os meios de produção, né? Porque não faz lógica, ou não tem lógica eu produzir, o trabalhador produzir toda a riqueza e o dinheiro, todo o lucro ficar na mão de apenas uma pessoa. Então a lógica da mais-valia é o quê? É quanto vale a sua força de trabalho, ou qual é a importância real dessa sua força de trabalho. Isso está atrelada às relações de produção,
Porque essas relações de produção, na visão do Marx, ou na visão do marxismo, do socialismo científico, exploram o trabalhador, então colocam o trabalhador numa posição em que ele é apenas uma peça, ele é apenas um produto. Toda a discussão colocada na questão do Covid-19 no Brasil atual para em torno deste mais-valia das relações de produção. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: é melhor a gente colocar o trabalhador no perigo do que a gente criar mecanismos, criar formas de esse trabalhador estar seguro em casa. Então é muito melhor você colocar a pessoa no risco, mas às vezes assim ela trabalhando e garantindo as produções e assim por diante. É muito melhor isso do que eu criar uma forma ou criar mecanismos de ele ficar em casa em segurança. Então a lógica do Marx, né, que ele pensou lá no século XIX, mas ainda está presente hoje, é o quê? Que o trabalhador é descartável. O trabalhador é uma pessoa que pode morrer ou pode ficar doente, eu posso ir ali e contratar outro, porque o desespero é a chama, né, é a força principal desse mundo liberal, ok? Então a transição do que o Marx prega, né? Então para ele, depois que ocorre toda essa ditadura do proletariado, a gente chega a uma ideia de socialismo, né? Que é o que? A eliminação da propriedade privada, então, ou seja, não existe propriedade privada dentro de uma sociedade socialista, ok? Essa propriedade privada, ela tem que ser dada ao Estado ou dado ao proletário, então como se tudo que existisse em sociedade deveria ser coletivizado. Isso não quer dizer que todo mundo tinha que ser igual. Não, isso não é a lógica do socialismo. A lógica socialista, a lógica dessa propriedade privada é o quê? É fazer com que todos tenham condições iguais de acesso a diversos assuntos. Então não existe a lógica individual. Todo pensamento político ele é coletivizado. Então existe assim o fim da exploração deste trabalho. Então toda a produção ela seria equalizada de uma forma mais justa e uma luta de classes, né? Então essa luta de classes aconteceria até que houvesse o fim disso, né? Ou que existisse somente uma classe, né? Essa classe trabalhadora e assim por diante. O comunismo, ele é o final, ele é o processo depois do socialismo. Então o comunismo não tem nada a ver com o socialismo. Por quê? O comunismo, ele é a eliminação total do Estado. O comunismo é o governo comum, é o comum a todos. Então é o povo no poder, é o proletário no poder. Então não existe dentro do comunismo um Estado. Então nunca existiu um Estado comunista no mundo, né? É o primeiro ponto, né? Existem Estados socialistas, não existem Estados comunistas, porque a eliminação do Estado como um todo nunca existiu no mundo, certo? Então a lógica do Marx é uma lógica, se a gente for fazer aqui uma crítica, é uma lógica também totalmente pautada numa utopia, né? Esse mundo criado pelo Marx nunca faria sentido, né? O Marx acreditava que esses processos revolucionários aconteceriam em sociedades industriais, só que todas as sociedades que tiveram a lógica socialista e que tentaram chegar no comunista foram exatamente em Cuba, foi exatamente na Rússia, né, na União Soviética, e foram na China, ou seja, regiões que não eram nada industrializadas. O Marx acreditava que a sociedade inglesa suplantaria o liberalismo e assim criaria-se uma sociedade socialista comunista, porque ele acreditava que essa exploração do trabalhador ela resultaria, né, nessa ditadura, nessa revolução do proletariado. Só que dentro da lógica inglesa operavam diversos outros fatores que estavam além ou estavam aquém do que o Marx esperava. Então Marx ele postulou um pensamento para uma sociedade, um tipo ideal de sociedade que nunca existiu. A gente tem que pensar também que todos esses socialistas utópicos, Marx, Engels e entre outros, eles estavam dentro ainda de uma lógica burguesa. A maioria deles eram burgueses, a maioria deles eram economistas, então eles acreditavam numa sociedade dentro do mundo deles. Então o pensamento marxista, esse pensamento do socialismo científico, ele não é para outras regiões, né? Então o marxismo ele não pensa em questões da mulher, do negro,
dessa classe, dessa minoria, porque não é a lógica, né? O pensamento marxista, aí sim, se apropria da lógica do Marx e se utiliza, aí sim, em outras áreas do pensamento, ok? Então, isso é importante, porque todo o pensamento do Marx vai influenciar essas revoluções industriais que vão acontecer, essas revoltas, né? Esses tipos de tentativas de tentar acabar com essa força liberal, que vai ser o auge aí sim em 1917 com a Revolução Russa, ok? Então esse é o ponto principal do socialismo científico, e isso está totalmente atrelado a um Estado, né, europeu, tá? A lógica do Marx não estava em outros lugares do mundo, né? Tanto é que os outros dois focos, né, do movimento comunista socialista no mundo vão ser exatamente Cuba e na China, que eram realidades que o Marx nem estava pensando naquele momento, ok? Então, o socialismo científico e o socialismo utópico, eles são, na verdade, contra-ataques à lógica liberal, daquelas doutrinas liberais. Porém, e não vai ser apenas, não serão esses dois movimentos que vão existir nesse mundo existente, ok? Então a gente tem o anarquismo, certo? O anarquismo, ele não tem nada a ver com o socialismo, não tem nada a ver com a doutrina liberal. O anarquismo, ele é uma lógica de sociedade totalmente pautada na ausência de qualquer força, de qualquer instituição perante o indivíduo, certo? Então, o anarquismo, ele defende uma liberdade geral. Então, toda a sociedade tem que estar livre para agir, pensar, fazer o que ela bem entender, sem atrelamento de nada. Então aqui, o anarquismo, eu costumo dizer que ele é tudo de bom e tudo de ruim dos dois outros movimentos, certo? Porque essa ideia de liberdade geral, ela existe no movimento liberal, só que no movimento liberal, a liberdade individual, não é a liberdade coletiva. A liberdade coletiva, ela seria, vamos dizer assim, posta dentro do socialismo, mas mesmo assim não é uma liberdade geral, certo? Tem que ter uma espécie de governo, de uma autogestão. O anarquismo não, o anarquismo pensa em liberdade irrestrita a todo mundo, que se alia contra, né, qualquer exploração de propriedade privada ou do Estado e assim por diante. Então a lógica anarquista é uma lógica de que essa exploração, ela não tem lógica. Não tem lógica você explorar as pessoas só para você ter lucro para alguns, né? A anarquia seria mais ou menos não é igual, tá, gente? Mas está totalmente atrelada à ideia do filme V de Vingança, tá? Que é uma construção de uma sociedade totalmente, como eu posso dizer, que o povo domina, é o povo no poder, mas só que não é o povo numa luta de classes, é um povo que conquista isso a partir de métodos que não são dos mais ortodoxos, ok? Então, a passagem imediata ao espaço sem Estado, então o Estado não tem lógica. Não é só a propriedade privada, não é só o grande liberal, não é só o grande bancário. O Estado também tem que parar ou não tem que existir, porque ele não pode intervir. Essa lógica de uma sociedade sem Estado, todos os três movimentos defendem, né? Só que no liberalismo, o Estado ele tem que existir, porque ele tem que garantir direitos, tem que garantir ações jurídicas para que as empresas funcionem, para que este indivíduo possa ter controle na exploração. No socialismo científico, no socialismo utópico, o Estado existe, tá? Ele só tem que ser, mais, vamos dizer assim, humanizado. No socialismo científico, o Estado ele existe até o comunismo, porque o comunismo, o Estado ele deixa de existir, já aí que o povo, né, é comum a todos, né, então todos têm acesso aos poderes do controle desse Estado que não existe mais. O anarquismo não, o anarquismo, o Estado tem que deixar de existir. Os dois principais pensadores do anarquismo é o Bakunin, que é um russo, não tem nada a ver com Lenin, não tem nada a ver com isso, ele é antes deles todos. O Bakunin, ele tem uma frase que é fantástica, né? A paixão pela destruição é uma paixão criativa. O Bakunin ele defendia uma espécie de
de um anarquismo terrorista. Então ele acreditava que se você precisar usar a violência para que esses todos, né, liberdade geral, fim da exploração e o fim do Estado, se você precisar da violência para conquistar isso, isso está permitido. Então o método do Bakunin era a violência. A violência para o Bakunin era uma forma de se chegar neste processo. Então, de certa forma, o Bakunin era contra o fim de qualquer sociedade burguesa, porque para ele era este espaço da sociedade que explorava o trabalhador. O anarquismo do Bakunin é aquele anarquismo que vai ser posto como de baderna, de confusão. Só que é um pensamento científico, né? Um pensamento que tem filosofia, tem estudo, tem todo um pensamento existente para essa destruição. Não é uma destruição da sua casa, né? Não é a destruição da casa do trabalhador, não é a destruição da casa do operário. É a destruição dessa ordem burguesa, certo? Destruição de banco, destruição de tudo isso que existe, ok? Então essa é a ideia do Bakunin. O outro que existia, que era o Proudhon, ele questionava a ideia de privacidade, de privado. Então a grande pergunta que ele fazia é: o que é uma propriedade? Né? Que propriedade é essa que tanto se defende? Né? É a propriedade de um que controla todos? Então será que a propriedade não tem que ser direito a todos em comum? Então o Proudhon ele não era tão adepto à ideia de violência, ele acreditava que deveria sim existir a violência num último fim, mas ele acreditava que o Estado, essas propriedades do Estado deveriam ser o quê? Coletivizadas a todos, ok? Então essa é a ideia do anarquismo. O outro movimento são os movimentos sociais, né? Ou a doutrina social da igreja, que é o que? Ela vai existir lá com o Papa Leão XIII, ela vai estar baseada na encíclica Rerum Novarum, ou seja, um novo regimento, uma nova perspectiva de se pensar a fé católica. A Igreja Católica, que tinha sofrido diversos abalos com o processo revolucionário francês e com o iluminismo, ela tenta agora se reestabelecer, ou seja, ela vai tentar se aproximar da sociedade, mas ao mesmo tempo não ser um instrumento político e ao mesmo tempo manter o seu poder de influência que ela perdeu anteriormente, só que agora não mais no Estado, não mais nesses presidentes, né, nos imperadores ou nos reis, mas na sociedade. Então o primeiro ponto é contra a exploração operária, então, ou seja, era contra você simplesmente visar o lucro e esquecer do trabalhador, esquecer das condições que esse trabalhador trabalha, mas ao mesmo tempo a igreja ela vai ser totalmente contra a luta de classes, porque ela acreditava que isso era apenas uma medida de guerras ou medida de violência, né, perante os indivíduos em comum. Então a igreja ela era contra a ideia do marxismo. Ela vai ser totalmente contrária ao socialismo utópico, científico, seja lá o que for, mas principalmente esse pensamento marxista que ela julgava como um agitador, como um pensamento que não era bom para a sociedade, certo? Não precisa nem dizer que era contra o anarquismo também, tá? E a religião como instrumento de reforma e de justiça social. Então, na visão da igreja, a sociedade tinha que estar regida, né? A fé tinha que ser uma forma de atenuar ou de crescer as relações sociais e assim promover, ou existir uma promoção de justiça. Esse pensamento da igreja, ele é totalmente próximo ao socialismo utópico, tá? Porque tudo isso que a igreja queria, né, na encíclica Rerum Novarum lá com o Leão XIII, era simplesmente que o Saint-Simon, o Owen pregavam lá no socialismo utópico, certo? Porque os socialistas utópicos não defendiam uma violência, uma luta de classes, né, ou uma retomada a partir da força, né? Eles defendiam mais ou menos uma sociedade, como podemos dizer, que tivesse diálogo. Então, esse pensamento da igreja lá no século XIX. Outras coisas para vocês saberem são alguns pensamentos que existem, certo? De alguns pensadores. Um deles é o positivismo, do Comte, né? Que é a valorização da ciência de uma elite culta, ordem e progresso. Então o pensamento do
do Augusto Comte no positivismo era a ideia de que a ignorância está totalmente atrelada a uma fonte de problemas. Então, se o Estado ele é governado, ou ele está dentro de uma ideia totalmente arcaica, totalmente atrasada, aquela ideia do antigo regime, aquela ideia do só um ter um poder, ou seja, a lógica do só eu, do eu acho, isso dentro do positivismo não tem sentido. Então o positivismo ele acredita que a ciência é uma forma de evolução deste estado de ignorância. Só que a ciência que o positivismo defende é uma ciência totalmente elitizada, ou uma ideia intelectual de poucos. Então esse governo que vai ser de Estado de uma maneira científica, numa gestão de progresso, é um progresso que apenas está pautado nessa alta burguesia, nessa elite e assim por diante. Então a ideia da ordem e progresso, né, que está dentro da nossa bandeira, né, da bandeira do Brasil, vem totalmente do positivismo. E o positivismo vai ser o pensamento mais vigente, o mais importante na sociedade oligárquica brasileira e principalmente em todo o pensamento europeu no final do século XIX e início do século XX. O positivismo ele vai ter o seu fim, ou vamos dizer assim, seu pensamento cai em desuso depois do fim da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial deixa bem escancarado que o progresso dessa ideia, esse mundo científico, mas científico para poucos, não faz sentido. Okay? O positivismo é totalmente racista, porque a teoria positivista vai estar totalmente atrelada à ideia do darwinismo social e para a justificação de que os povos africanos, asiáticos e assim por diante estavam ou eram atrasados em relação ao mundo europeu. Outro pensamento fundamental para vocês saberem é o do Max Weber, né? Que ele promulga exatamente as relações sociais para o Max Weber, eu, você, seu avô, seja lá que for, todos nós estamos dentro de redes, essas redes sociais formam nossa individualidade e toda vez que eu entro em contato com alguém de uma relação, de uma rede social, de uma rede diferente, há uma relação. Então essas relações sociais, elas são fundamentais para uma sociedade estar vibrando ou pensando de maneira coletiva, ok? A ação social, ela exatamente está totalmente atrelada à questão individual do sujeito. Então a ação social promove que os sujeitos pensem, agem de maneira individual. E a mudança social, que é exatamente a liberdade de agir e de modificar os nossos pensamentos, os nossos agires e assim por diante. O Max Weber, que vai lá no final do século XIX, né, do meio para o final, que ele vai ter o pensamento dele, ele vai estar totalmente atrelado a esse mundo, ou uma relação de um sujeito que é além do iluminismo. Então esse sujeito do Max Weber é um sujeito que pensa o seu problema, o problema é próximo a ele. Então aqui é uma tentativa de pensamento social mais ampliado, que não existia aqui no pensamento positivista, beleza? O último pensamento que vocês têm que ter em mente, que vai influenciar todos os pensadores sociólogos, né, é o Durkheim, né? O Emile Durkheim, ele vai dizer que existe um método sociológico, então a gente tem que ter um método para a gente estudar a sociedade, e vai totalmente atrelado à ideia do fato social. Então os fatos sociais, na verdade, são poderes ou são instrumentos dentro de uma sociedade que são criados para agir de maneira coercitiva no indivíduo. Então o indivíduo, ele não tem autonomia. A autonomia dele é uma autonomia forjada como natural, ok? O pensamento do Durkheim, ele vai acreditar então que a sociedade ela não é individualizada, é uma sociedade coletiva. É diferente do Weber. Só que o Weber, ele pega esse pensamento do fato social e postula que, na verdade, existem sim liberdades individuais existentes, mas aí o professor de sociologia, o professor de filosofia vai explicar melhor para você. O Durkheim, o que é mais importante, é que ele vai pensar ali as sociedades mecânicas e as sociedades solidariedade mecânica e a solidariedade meu Deus, esqueci, mas a solidariedade, né, dentro do pensamento do Durkheim, ele vai dizer que as sociedades
industriais, elas têm um tipo de solidariedade que não é mútuo. Então, é uma solidariedade que é totalmente pautada na exploração. É uma sociedade mecanizada, ou não é mecanizada? É mecanizada? Solidariedade mecânica, solidariedade, meu Deus do céu, qual outra solidariedade? Solidariedade mecânica, solidariedade, não sei, eu vou deixar aqui embaixo. A solidariedade vigente dentro do pensamento do Durkheim, essa solidariedade que explora esse meio de trabalho, é uma solidariedade que não é coesa com um todo. Então esses três pensamentos, eles vão estar totalmente andando, né? Ou eles vão estar totalmente em conjunto com esse socialismo utópico, né? Com essa ideia de sociedade científica, né? Socialismo científico, que é um socialismo totalmente crítico desse mundo liberal e desse socialismo utópico, ok? Todos esses movimentos vão estar criticando as doutrinas liberais, tá? Então, as teorias sociais que elas vão surgir no século XIX, elas são fundamentais para você entender a relação de indústria, a relação de sociedade, os neocolonialismos que vão surgir. Então, ou seja, todas as teorias sociais, elas vão surgir quando a sociedade passa a ganhar forma, quando o nacionalismo, né, passa a ser mais proeminente nessas nações, quando as sociedades passam a ter diálogo, né? Antigamente, cada um vivia no seu canto, ou tinha lá o rei que mandava todo mundo. A partir de agora existe uma sociedade que, em tese, é livre, então você tem direito de ir e vir, e assim por diante, mas você é controlado por ou o Estado, ou por esse conglomerado bancário, por esse conglomerado liberal. Então, ou seja, as teorias sociais do século XIX são importantíssimas para você entender o que é a história a partir do século XIX, o século XX e a sociedade atual, ok? Não deixe de seguir a gente no Instagram, certo? Para vocês terem lá os acessos às nossas postagens do podcast. O podcast mudou, agora é toda segunda e sexta, beleza? Segunda passada, né? Ontem, vocês tiveram um podcast lá de efemérides de 2020, assuntos essenciais para vocês saberem no vestibular. E nessas sextas vocês vão ter uma aula sobre África do Sul, ok? Outro ponto importante, né? Toda quinta aqui no YouTube vocês vão ter dicas de história, que é resolvendo alguma questão de vestibular e a gente fazendo ali uma análise daquela questão e colocando ali assuntos que são importantes para vocês saberem, dicas, né, de como responder questões de múltipla escolha, assim por diante, e outras dicas mais, beleza? Então mandem essas dicas, coloquem aqui no comentário, mandem no privado, no Instagram, ou seja lá o que for, para a gente ter esse diálogo, ok? Quarta agora tem uma live para a gente fazer um resumo desse teórico 1 e entender o próximo teórico, que é o teórico 2, ok? Então é isso, beleza? A live eu vou colocar lá na terça, hoje, né? Para vocês saberem aí as informações, para qual vai ser a plataforma e assim por diante. Então é isso, não deixe de seguir a gente também no Twitter, que a gente tem um Twitter lá. Vocês vão ter postagens, no Twitter a gente não usa muito, então só para vocês saberem. Vai estar depois passando aqui embaixo de mim. E não deixe de acessar o nosso site www.historiageralsuplevan3.webnode.com. Lá tem tudo que vocês precisam. O simulado 3 já está no site, então quem não fez, quase ninguém fez, só uma pessoa fez, façam, tá? O simulado do cursinho geral vai até a Revolução Francesa, ok? E qual outro ponto? E é isso, tá? Até mais, gente. Tchau.